Agora sim, ó, por último, mas não menos importante, quer dizer, até bem menos importante, que raramente cai, mas eu vou dar para vocês, que é a negação do C somente C. Tudo bem? Então, a negação do C somente C, ela raramente cai em concurso, mas já caiu. Vamos lá? Era mais ou menos assim. Vamos pegar também um texto simples. Vai ficar assim. Vamos pegar aqui. Trabalho C, somente C, ganho dinheiro. Ganho dinheiro. Pronto. Ok? Então tem uma sentença, né? Trabalho, C somente C, ganho dinheiro. O que conecta é o C somente C. Então esse é o cara. Se eu for simbolizar ele, né? Se a gente for trabalhar qual é o símbolo dessa sentença, então eu vou dar um nome ao boi aqui, né? Sei lá, vou chamar esse cara de P. Vou chamar esse cara de Q. Como nenhuma tem não tem tio. E o que conecta os dois caras, né? É exatamente a setinha, né? Pra lá e pra cá, que é o C somente C, que é o nosso famoso bicondicional. Certo? Então, se eu quero a negação, nós vamos trabalhar com a negação então. Vamos lá. A negação, vamos lembrar a tabela verdade? P, Q, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui a tabela verdade, que é os nossos casos, né? VV, VF, FV e FF. E aí eu tenho que lembrar lá, como é a tabela verdade do C somente C. Tá aqui, ó. Existem dois casos que ele é verdadeiro, é ou não é? Ele vai ser verdadeiro quando as proposições forem iguais, ou seja, tiverem o mesmo valor lógico. No caso, quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Nas demais linhas, eu tenho que o C somente C é falso, sim ou não? Bom, o que eu disse para vocês era que a negação do cara, né, do nosso conectivo, é pegar quando ele é falso. O problema do C somente C é que ele é falso, olha em quantas linhas. Em 2 linhas, né? Então não é tão simples assim essa negação. Beleza? Então daqui vai sair a negação do C somente C. A negação, tá? Então tudo que eu tenho que fazer é ler o que está escrito aqui. Qual é a negação do C somente C? Então vamos começar por aqui. Tá? Tem 2 linhas, vamos ler as 2. Então vamos lá. Primeiro o quê? Verdadeiro. O que mais? E, vamos de novo. Primeiro. O quê? O que mais? Só esse caso? Ah, vamos de novo. Vamos ler as 2 seguidas então. Vamos lá. Primeiro. Ou tem outra linha, sim ou não? Pode ser essa linha ou essa outra linha. É ou não é? E essa outra linha me diz que o quê? Primeiro falso. Simples assim a negação dele. Bem simples assim. Então, primeiro verdadeiro e segundo falso, ou primeiro falso e segundo verdadeiro. Aqui, tá? Se a gente for fazer, vamos fazer primeiro aqui em símbolo, olha só. Esse é o primeiro, esse é o segundo, tudo bem? Então vem pra cá, ó. Primeiro verdadeiro, quem é o primeiro? Se é verdadeiro, o que eu vou colocar aqui? Só o P, sim ou não? Agora, olha só. E segundo falso, quem é o segundo? É Q, quem é que vai vir aqui? Não Q, perfeito? Agora, o que vem? Ou. Primeiro falso, quem é o primeiro? É P, então o que vai aparecer aqui? Não P. E agora? E segundo verdadeiro. Fechou. É assim símbolo, tá? Agora, se eu for trazer para texto, eu vou ter uma coisa assim, né, em texto. Vamos lá? Primeiro verdadeiro, olha lá o trabalho, né? Como é que fica o primeiro verdadeiro aqui? Então, vamos aqui? Trabalho, vou botar aqui, ó. Opa. Trabalho. E agora? E segundo falso. Não ganho dinheiro, sim ou não? Agora, o que eu escrevo? Ou segundo, primeiro falso, lá. Isso. Agora, e segundo verdadeiro. Perfeito. Tudo bem? Olha que loucura, a negação daquele cara gera toda essa tripa aqui. Toda essa tripa aqui. Agora, vem pra cá, ó, continuem, tá?
Vem pra cá. Vou deixar aqui, ó. Vamos relembrar uma coisa. Lembra que eu comentei com vocês na aula de segunda que quando eu tenho um C somente C, é como se eu tivesse uma seta que sai desse para a direção a esse e também uma seta que sai do Q em direção ao P. Sim ou não? Vocês lembram disso? É ou não é? Então, amores, boa noite. Quando eu pedir, por favor, me deem qual é a negação desse cara aqui, tá? Qual é a negação do C somente C? É a mesma coisa que negar esse cara aqui, se eles são equivalentes, né? Então, se eu negar aquele C somente C, é a mesma coisa que negar aquele cara lá. Então, nós negamos o C somente C, tá? Aqui. Vamos negar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, tudo bem? Vamos negar tudo isso, ok? Então, se eu tenho uma coisa dessa daqui para fazer a negação, então, olha só. Eu quero saber qual é a negação de tudo isso aqui, ó. De P... Deixa eu pegar aqui. Opa. P, C, então Q, E, Q, C, então P, tá? Como é que eu nego isso? Presta atenção, vou fazer o chuveirinho, ó. Eu nego primeiro essa coisa aqui dentro. Depois eu vou lá e nego E, e depois eu vou lá e nego aquele outro parênteses lá, tá? Então, olha só. Como é que fica a negação do C, então? Como é que é a negação do C, então? C, então. Primeiro. Então, olha só. Primeiro verdadeiro. Quem é o primeiro? P. O que vem aqui agora? E. Segundo falso? Não que? Fechou ou não? Neguei esse cara. Agora, vou negar o E. Qual é a negação do E? Ou. Agora eu vou negar esse cara. De novo a regra do C, então. Primeiro verdadeiro vai dar o quê? Que, né? E. Segundo falso. O que vai vir aqui? Não P. Ok? Se nós pegarmos esse cara aqui e compararmos com esse símbolo que nós fizemos usando a regra ali diferente, ó. P, P, E, não que, não que. Ou, mas aqui ficou diferente, ó. Até realmente é o E que tá aqui, tudo bem? Mas os caras estão trocados, ó. Olha só, são os mesmos carinhas, mas eles estão em posições trocadas. Estão vendo ali, sim ou não? Ok. Não faz diferença, tudo bem? O E, como todos os caras, com exceção do C somente C, são sempre comutativos. Como assim comutativos? Se eu escrever assim, ó, estudo e trabalho, é a mesma coisa que falar trabalho e estudo. Sempre é igual. Se eu tirar um E e botar um ou, falar assim, ó, trabalho ou estudo, é a mesma coisa de estudo ou trabalho. Sempre. No C somente C também, se eu botar assim, lembra que o C somente C já é uma seta que vai e volta, né? Ele já mostra que ele é comutativo, só de olhar no símbolo dele. E lembra que eu falei para vocês, pode ler da frente para trás? Então, se eu falar estudo C somente C trabalho, é a mesma coisa de dizer trabalho C somente C estudo. O único cara que eu não posso inverter as bolas é o C, então. Se eu falar assim, ó, C estudo, então não trabalho, por exemplo, eu nunca posso dizer C não trabalho, então não então estudo. Porque aqui a ordem faz diferença. Lembrem, o C somente C, ele só é falso se o primeiro é verdadeiro e segundo? Se eu mudar a ordem, botar primeiro falso e segundo verdadeiro, o que vai dar no resultado? Vai dar verdadeiro. Aqui se eu mudar a ordem, continua dando verdadeiro, sim ou não? Se eu mudar a ordem, continua dando falso. Se eu mudar a ordem, não faz diferença, entendeu? Agora aqui a ordem importa. Podem olhar, ó. Por isso é porque é o único que são diferentes um do outro. Então, como a ordem importa, nesse caso aqui, ele é o único que não é comutativo. Não é comutativo. O que é comutativo, professor? Não pode trocar a ordem. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, como ele troca a ordem, mas como é um E, tudo bem, ok, é válido. Não tem nada de errado. Tranquilos? Então, tem para vocês copiarem, então. Você somente se relembrando, raramente cai em concurso, tá? Raramente, a negação dele. Então, vamos lá. Então, deixa eu passar aqui umas questõezinhas para vocês fazerem, então. Vamos fazer uns exercícios, então. Eu quero a negação de todos aqui, então, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um.
Tenho dinheiro. Mãos à obra. Se está lá no fundo e não estão conseguindo ler, talvez também o pessoal não consiga ler porque a letra é feia e pequena. Então olha só. Se não trabalho, então não tenho dinheiro. A segunda, se canto e danço, então sou artista. A terceira, se não experimento bolo de rolo, então não fui a Recife. E a quarta é, se P então não Q ou R, não P e Q, se então R, tá? São símbolos. Então vamos lá, corrigir tranquilos? Ó, então negação, né? Então primeira coisa, sempre primeiro passo é identificar os conectivos, tá? Diferente de ser texto ou ser símbolo, ó. Se, então, procura, tem mais nenhum não, né? Tranquilo, então tem uma proposição, tem outra proposição e tem o se então. Então sempre a regra do se então é a negação, repete o primeiro, põe um e e nega o segundo. Essa é a regra, primeiro verdadeiro e segundo falso. Então o primeiro é verdadeiro, não importa se ele tem um não, se não tem não, tu vai repetir ele exatamente igual, ó. Não trabalho, porque esse primeiro é verdadeiro, você repete ele. Agora enfia um e no meio, ó, aqui no lugar fica um e e nega o segundo. Como o segundo é não tenho dinheiro, vai ficar tenho dinheiro. Pronto, não trabalho e tenho dinheiro. Exatamente, isso é uma negação mesmo, né? Não trabalhar e ter dinheiro é a negação. Vamos embora? Ó, se, ó, então, mas abre o olho, ó. Um e aqui, um e. Então eu tenho três proposições. Agora o primeiro, na verdade é tudo isso, porque sempre o que tem antes da vírgula é o primeiro e o que tem depois da vírgula é o segundo. Sempre assim. Então a regra me fala... Repete o primeiro, porque o primeiro é verdadeiro. Então tudo isso que é o primeiro eu vou repetir. Vai ficar, ó, canto e danço. Tudo isso aqui é o primeiro, tudo eu vou repetir. Enfia um e no meio, vou enfiar um e no meio, nego o segundo. Negação de sou artista. Não sou artista. Então ficou canto e danço e não sou artista. Tudo bem? Ok. Próximo. De novo um se então, ó, bem simples, ó. Se, então. Não tem só uma proposição, só uma proposição. Então, repete o primeiro, nega o segundo e põe um e. Repete o primeiro. Não experimento bolo de rolo e, ó, agora eu nego. Fui a Recife. Ó, vê como faz sentido, é ou não é? É ou não é uma negação? Ir a Recife e não experimentou o bolo de rolo. É uma negação, exatamente. Tudo bem? Agora em símbolos, olha que legal. Mesma coisa, ó. Se então. Repete o primeiro. O primeiro é P. Põe um E, nega o segundo. Vou negar tudo que está aqui dentro, ó. A negação de não que é o que? A negação de ou e a negação de R, não R. Tudo bem?
Nesse caso, quer colocar parênteses aqui? Parênteses não faz diferença, onde vai botar parênteses aí, pode deixar sem parênteses. Porque como é e ou, essa coisa pode fazer a maior zorra. Tu pode trocar eles de ordem. Por que aqui o parente é importante? Porque eu não posso trocar esses caras de ordem, porque eu tenho um sem então, que é um cara que não é comutativo. Como esses caras são comutativos, tu pode escrever não R pra cá, jogar esse cara pra lá, pra fazer a zorra aqui, porque eles podem mudar de ordem. Aqui, vamos de novo, ó, repete o primeiro. Primeiro é tudo isso. E se ele é verdadeiro, que é o que a regra me diz, eu vou repetir todo ele. Então vai ficar assim, ó, não P, E, Q. Tudo bem? Repete o primeiro. Aí eu ponho um E, tá aqui o E, ó, um E, né? E vou lá negar o segundo. A negação de R, não R. Tudo bem? Tranquilos? Então, exatamente essas são as respostas. Entenderam? Conseguiram resolver? Tudo bem? Então, vamos fazer um intervalinho agora, então. Daqui a pouco a gente volta. Então, vamos continuar? Deixa eu apagar aqui, então. Fechamos a parte da negação, né? Então vamos aqui, vamos pegar só mais um exemplo aqui. Vamos pegar uma proposição então. Deixa eu ver aqui. Vou pegar com E. Vou botar a mesma ideia. Bebo e não dirijo. Ok? Vamos pegar essa bem simplesinha aqui, tá? Então, começando aqui. Acho que tá arranhando aqui. Deu. Bebo e não dirijo. Começando aqui, se eu pedir para vocês, pessoal, qual é a negação dessa sentença, né? Então vamos pegar aqui qual é a negação dela. Bem fácil, né? Como é que ficaria a negação dela? Ó, tô botando em texto. Não bebo ou o quê? Dirijo, sim ou não? Beleza, então essa é a negação, tá? Agora, se eu pedisse para vocês, tá? Qual é a... Deixa pra cá. Isso aqui vai pra lá, pra não misturar. A negação da negação. Ou seja, o que eu estou pedindo é, negue duas vezes. Negue um cara, encontre o que você achou de resposta e negue ele duas vezes. Negue de novo. Então agora o que nós vamos fazer é negar essa sentença aqui, tá? Como é que fica aqui então? Negação de não bebo, bebo. A negação de ou, e. A negação de dirijo, não dirijo. Ok? O que, obviamente, deu a mesma proposição inicial. Sim ou não? Eu volto para o mesmo lugar, é um looping ali. Tá claro isso? Ok? Faz sentido? Isso aqui é aquela nossa frase lá do início, da primeira aula de segunda-feira, que eu falei para vocês que a negação de uma negação é uma afirmação. Vocês lembram disso? Dois não, que eu até brinquei com vocês. Exatamente, ó. Um primeiro não é a negação. Quando eu neguei essa negação, eu tenho dois nãos. Então, quando eu faço uma segunda negação, eu tenho uma sentença que é exatamente igual. Essa sentença igual, nós chamamos isso na lógica de equivalência. O que é uma equivalência? Uma equivalência é que tem a mesma tabela verdade, ou seja, se eu criar a tabela verdade desse cara, é a mesma desse. Aqui é muito óbvio, porque se é a mesma frase, vai ter que ter a mesma tabela verdade. Porém, o que nós vamos ver é que existem alguns caras que têm uma equivalência mesmo sem ser a mesma frase. Então, eu posso pegar frases diferentes que vão ter a mesma tabela verdade. Como assim, professor? Não usando essa nossa lógica aqui, não usando essa lógica, mas usando uma lógica de outro conectivo que é o nosso cara número 1, que é o se então. Olha que legal, vamos pegar um exemplo aqui então, ó. Se bebo, então... Não posso usar, eu quero usar uma sem um não agora, então não vou usar essa frase não. Então deixa eu botar outra aqui. Se estudo, então sou aprovado. Vamos usar esse daqui então. Se estudo,
então sou aprovado. Tudo bem? Então vamos lá, olha só o que nós vamos fazer. Primeiro, eu vou encontrar quais são aqui o que tem de conectivo. Olha, eu estou falando do se então. Primeira proposição, segunda proposição. Tudo lindo, maravilhoso, tá? Então, se eu pedisse para vocês qual é a negação, vocês já estão craques em saber qual é a negação dele, né? Qual é a negação dessa sentença? Como é que fica? Estudo, muito bom. O que mais? E o quê? Muito bom, exatamente isso, ok? Agora, o que eu quero de vocês é uma equivalência agora, a sentença equivalente, tá? Uma sentença que tenha o mesmo valor lógico. A dica, nesse caso, nós vamos negar a negação, ok? Presta atenção. Tem gente que ensina que a equivalência é sempre tu negar a negação. Tá errado. Não. Nós vamos ver que não é sempre que você nega a negação que você vai ter uma equivalência. Agora, não, na verdade é o seguinte, não é toda equivalência, tu não vai encontrar todas as equivalências negando duas vezes. Quando você nega duas vezes, você sempre tem uma equivalência. Mas não é só essa é a única maneira de encontrar. Às vezes vai ter caras que são equivalências que nós negando duas vezes não vamos encontrar. Depois nós vamos ver esse exemplo, tá? Mas para cá serve. Posso negar mais uma vez esse cara. Então como é que fica a negação aqui, ó? Qual a negação de estudo? Não estudo. Qual a negação de e? Ou. Qual a negação de não sou aprovado? Sou aprovado. Olha que loucura. Se eu fizer a tabela verdade desse cara aqui, ele tem a mesma tabela verdade que esse cara. Eles são equivalentes. Quer ver? Vamos ver isso em símbolos, tá? Como é que eu simbolizo esse cara aqui? Vamos tentar chamar aqui estudo de P e vamos chamar aprovado de quê? Como é que fica isso? Se P, então Q. Tá claro isso, sim ou não? Agora, como é que fica o símbolo desse cara? Lembrando que estudo é P, né? Então, estudo é P e lembrando que sou aprovado é Q. Como é que fica o símbolo aqui? Não P, muito bom, ó. Não P e agora? Ou o que aqui? Q, tudo bem? Olha o que eu vou fazer aqui para vocês. Vamos fazer um tabelão verdade para vocês enxergarem que isso aqui realmente é verdade. Olha só. Vou botar aqui P. Eu vou colocar aqui o Q, tá? Ó, como as proposições que eu uso é P e Q, tá? Já coloquei aqui as duas. Eu vou botar aqui o não P, depois eu explico por que eu vou botar esse não P aqui. Agora eu vou colocar essa sentença, que é o se P, então Q, e vou colocar essa sentença, que é o não P ou Q, para mostrar para vocês que esses dois caras aqui são iguais, ó. As quatro linhas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, fechou, tá? Primeira pergunta. Por que eu sei que são quatro linhas exato? Porque são quantas proposições diferentes? Duas. Tomem cuidado. A negação não é uma proposição diferente. Ainda é o P, ó. Só que é a negação do cara, tá? Então eu vou pegar as minhas duas e vou fazer as combinações que eu já sei, ó. VV, VF, FV e FF. Tudo bem até agora? Ok. Agora o que eu vou fazer é criar o se então. Eu sei fazer o se então, é ou não é? Usa a regra, qual é a regra do se então? Só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for? Então se eu pegar aqui, ó, que essa é a linha 1, essa é a linha 2, essa é a linha 3, a linha 4, em qual dessas linhas eu vou colocar o falso lá no se então? Na segunda, ó, primeiro verdadeiro, segundo falso, aqui eu vou colocar falso, tá claro isso? Nas demais linhas, o que eu vou ter que colocar? Verdadeiro. Tudo bem até agora? Agora eu quero criar essa tabela verdade, ó. O problema é que para essa tabela verdade eu preciso não só do que, eu preciso do não P. Por isso que eu botei o não P aqui, para eu poder ter essa coluna. Agora cuidem que o não P, o que ele é? A negação do P. Então eu vou ter que colocar ele como negação do P, ou seja, qual que é a negação de verdadeiro? Falso. E qual a negação de falso? Então onde o P é verdadeiro, o não P vai ter que ser falso. E onde o P é falso, o não P tem que ser o quê? Bem simples assim. Agora eu vou olhar para a coluna do não P, que é essa daqui, e a coluna do Q, tá? E vou usar a regra do ou. Importa a ordem nesse caso? Importa a ordem? Não, eu posso olhar primeiro para o Q, depois para o P, porque o único cara que importa a ordem é quem? O C
Então, esse importa a ordem, esse aqui não importa a ordem. Então, qual que é a regra do ou? Qual que é a regra do ou? Então, olhem para essas duas colunas aqui e vejam onde eles estão os dois falsos. Na linha 1, 2, 3 ou 4? Na linha 2, sim ou não? Nas demais linhas, o que que deu? Verdadeiro. Opa. Ou seja, eles são iguais, sim ou não? Eles têm o mesmo valor lógico. Tem o mesmo valor lógico. É uma equivalência. Então, vamos colocar aqui, ó, equivalência, né? Se eu colocar um se P, então Q, um se P, então Q, isso tem o mesmo valor lógico que não P ou Q. Notem que, olha só, vem comigo. Na negação, o que eu faço para achar a negação? Eu repito o primeiro, ponho um E e nego o segundo. Tudo bem? Quando eu quero a equivalência, é só negar essa negação. Ó. Qual a negação de P? Qual a negação de E? Qual a negação de não Q? Então, se eu decorei essa linha aqui, ela por si só já é a negação. E aí, quando eu negar essa linha aqui, eu tenho a equivalência. Então, aqui é uma equivalência, né? Equivalência, ok? Aqui é negação. Negação. Notem pelo tio aqui, aqui é equivalência, ó. Tem o mesmo valor lógico, esses caras são iguais. Tudo bem? Então, com essa regra de equivalência, eu posso transformar um se então direto em um ou. Sempre o se então, ele vai virar um ou se eu falar em equivalência. Se eu falar em negação, ele vira um e. Exemplo. Se trabalho, então... Então, não vou botar agora aquela se bebo não dirijo, porque agora vai para a regra, tá? Vou fazer se bebo, então não dirijo. Agora eu quero uma com não aqui, para ver se vocês entenderam a regra, ok? Se eu pedisse a negação, eu não vou fazer, mas se eu pedisse a negação, lembre-se, primeiro verdadeiro e segundo falso. Como é que ficaria a negação? Primeiro verdadeiro, perfeito. Bebo, o que que vem aqui agora? Segundo falso, como é que fica? Perfeito. Mas eu não quero a negação. O que eu quero agora é uma sentença que seja equivalente, tá? Equivalência, ou seja, equivalência, que tenha o mesmo valor lógico. Pode ser, amores? Então, olha só, é só aplicar essa nossa regra aqui, ó, que fala o seguinte: nega o primeiro, põe um ou e repete o segundo. Então, fica o contrário daquela anterior, que era repete e nega o segundo. Nega ou e repete. Então eu troco, o cara que eu nego agora é o primeiro e não mais o segundo, e ao invés de entrar um e aqui, entra um ou. É essa a ideia. Então olha só, vou negar o primeiro cara, ó. O primeiro cara eu tenho que negar. Então, qual é a negação de bebo? Perfeito. Não bebo. Agora, o que que entra? Um ou, olha só. Um ou. E o que que ele fala com o segundo cara? Repete. Então, quem é o segundo cara? Não dirijo. Então, preste atenção na regra. Não quer dizer que o segundo cara não vai ter não e o primeiro tem não. Não, olha só, é só o que me diz a regra. Tanto é que aqui é só uma letra Q aqui, ó, mas aqui apareceu não. Por quê? Porque quando eu repetir o cara, se o cara já tem não, ele vai aparecer com não aqui. É a regra que importa. Então, a sentença que equivale, qual é a equivalência? Dizer que se bebo, então não dirijo é não bebo ou não dirijo. Faz ou não faz sentido? Tem ou não tem o mesmo valor lógico, né? Eu falei, olha, se eu bebo, eu não dirijo. Você mesmo pode dizer, ó, não bebo ou não dirijo. É a mesma ideia. Tudo bem? Tempo, então, para vocês copiarem, então, essas coisinhas aí. Ô Gui, enquanto eles copiam, tem que mandar um monte de salve aqui. Deixa eu mandar os meus salves aqui enquanto isso. Se eu não mandar os salves, vocês já ficavam bravos quando eu não mandava salve, não era? Aqui tá bom, Gui? Então vamos lá. Deu, Gui? Ok? Salves então para Israel Nunes de Canto de Buriti, Piauí, primeiro colocado do Banco do Brasil na Bahia. Olha só, parabéns então, Israel. Futuro funcionário do Banco do Brasil aí, você já não é, hein? Ever, mandaram tanto tempo isso aqui que é só agora que eu tô mandando. Mandou em maio, coitado, salve, eu tô mandando só agora. Então ele já deve estar se aposentando no Banco do Brasil e eu tô mandando agora. Vamos lá. Everton Ribeiro Costa de Biritinga, Bahia. Alô, Biritinga na Bahia.
Bruno Lavor de Patos, na Paraíba. Estou aqui pertinho da Paraíba aí, né? Aqui o que é o salve no... Ana Beatriz de Barbacena. Barbacena é aquele da escolinha do professor Raimundo, quando eu era criança lá em Barbacena, Minas Gerais, cidade dos loucos e das rosas. Beleza, então. Agora vamos para o John Lopes. O John é de Pacajá, no Pará. Opa, parabéns, John. Obrigado pelo carinho, meu. Vai ser aprovado no Banco do Amazonas. Olha só. Salve para Joselaine de São José do Rio Preto. Já tomei uns tragos em São José do Rio Preto lá. Eita, até fiquei bêbado agora. Divinópolis, Pablo, sonho em conhecer Divinópolis. Um dia eu vou para lá também, tá? Manda um salve aí para o Panda Mineiro. É ele então. Vambora. Lucas Pinheiro de Buriti, Minas Gerais, que foi aprovado na Caixa em Brasília. Parabéns, Lucas. Mais 2 salvos agora. Um para ex-aluno e atual, passou no Banco do Brasil, na época em 7º lugar, Luxemburgo. E a foto é do próprio Vanderlei Luxemburgo. A vida está tão difícil que até Vanderlei Luxemburgo está fazendo concurso público. Olha só, desempregado, em Luxemburgo, nenhum curso te quer, nenhum clube te quer, vem fazer concurso, né? Vambora então. E por último para Jennifer Assano, que é de Atibaia, São Paulo, cidade das flores e dos morangos. Eita, beleza então, salve para vocês, depois tem mais aqui.